Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferta que nem ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados e amadas de Deus, temos aqui uma controvérsia sobre o sábado. O judeu respeitava o sábado, o judeu não trabalhava, haviam tantos trabalhos que não eram realizados em dia de sábado. E o que acontece? O Evangelho começa dizendo: Jesus passou no meio de uma plantação em dia de sábado. E seus discípulos tinham fome e começam a apanhar espigas para comer. O apanhar espigas, amados e amadas de Deus, era tido como trabalho. Isso não era permitido por aqueles 613 preceitos, não era permitido fazer em dia de sábado. E o que acontece então? Os fariseus questionam Jesus. Questionam Jesus por que os seus discípulos fazem isso em dia de sábado. O Evangelho diz: vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Questionam Jesus, interpelam Jesus, porque os discípulos de Jesus estão apanhando espigas em dia de sábado, estão violando os preceitos, não da lei, mas da interpretação da lei, estão fazendo aquilo que não é permitido em dia de sábado. Qual é a resposta de Jesus? Jesus vai dizer: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Amados e amadas de Deus, Jesus relembra um fato que aconteceu com Davi, como ele e seus companheiros entraram no templo e comeram os pães da oferenda, que nem a ele, Davi, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. E Jesus relembra um outro fato: ou nunca lestes que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Amados e amadas de Deus, Jesus relembra dois fatos do Antigo Testamento. Dois fatos que mostram que o judaísmo do seu tempo está vivendo um absoluto enrijecimento quanto à interpretação do sábado. E vivendo esse enrijecimento está o quê? Deturpando o sábado. E agora é interessante o que Jesus diz agora: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Cita o fato de Davi e seus companheiros que entram no templo e comem os pães que só era permitido ao sacerdote comer, e mostra que está no meio dos homens, neste momento, alguém que é maior do que o templo.
Amados e amadas de Deus, Jesus é maior do que o templo, ele é o verdadeiro templo que une Deus aos homens. Mas Jesus vai além ainda, vai mostrar que está também no meio dos homens alguém que é Senhor do sábado. E continua Jesus: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados e amadas de Deus, misericórdia é aquilo que Deus nos dá. Sacrifício é aquilo que o homem dá a Deus. Jesus quer que nós acolhamos a sua misericórdia, acolhamos o seu amor, acolhamos com o coração aberto os dons de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que é maior do que o templo, Jesus é aquele que é Senhor do sábado. O sábado era sagrado para o judeu, o sábado era o dia do descanso, dia que relembrava a criação de Deus, dia que relembrava a libertação. Jesus mostra que está no meio dos homens alguém que é Senhor do sábado. O Filho do homem, o Filho de Deus, ele é Senhor do sábado. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude hoje também, nos ajude hoje a vivermos uma religião que liberta o nosso coração, uma religião que não vai simplesmente só se pautando em cima de preceitos, mas que vai se pautando em cima de um coração que ama. A religião, como a própria palavra indica, ela nos liga a Deus. E o que nos liga a Deus é o amor do coração. Porque Deus veio até nós, o ser humano agora pode responder com amor ao amor de Deus. E a religião tem que se pautar exatamente aí. É claro que os preceitos são importantes, mas não pode ser o preceito pelo preceito, não. A religião ela deve sempre manifestar um coração que ama à altura de Deus, à medida de Deus, porque entrou na lógica de Deus, porque entrou na lógica do amor de Deus, por isso ama à altura de Deus, ama à medida de Deus. Que esse texto nos ajude a perceber que não são os preceitos em primeiro lugar, mas é um coração que ama, é um coração que vai buscando, a partir do momento em que acolheu o amor de Deus, vai buscando amar e se doar à medida, à altura de Deus. É claro que os preceitos são importantes, os preceitos nos dizem sempre o que devemos fazer, mas não é o preceito pelo preceito. O preceito nos conduz a algo mais, ao amor a Deus, a viver a vida voltada para Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.